Olá, amantes do futebol, tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, 6 de maio de 2024. Tivemos jogos aí pelo fim de semana, temos até aqui a caneca do Real Madrid, sagrou-se campeão espanhol agora no fim de semana, porém nem comemorou porque tem rodada decisiva da Champions, tem semifinal durante a semana, então preferiu comemorar após essa partida contra o Bayern de Munique. Mas bora falar do futebol nacional, bora comentar os resultados da quinta rodada do Campeonato Brasileiro, que todos nós sabemos que o Campeonato Brasileiro da Série A tem 20 equipes, já tem alguns anos isso, e que são 10 confrontos. Porém, nesse fim de semana, devido à situação de calamidade, devido à tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul, tanto o Grêmio quanto o Inter e Juventude tiveram seus jogos adiados. Mesmo eles sendo visitantes, a CBF, claro, preferiu priorizar o lado humano, o lado família, institucional, preferiu deixar os clubes preocupados com a tragédia que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul e depois, sim, as equipes cumprem seus compromissos dentro do Campeonato Brasileiro. Lembrando que nunca é demais a ajuda para o pessoal que perdeu tudo, casa, comida, roupa, enfim, perderam tudo e cabe ao Brasil se unir e ajudar os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Pois bem, vamos falar aqui da bola que rolou, dos jogos, ao invés de acontecerem 10 partidas, aconteceram 7, mudança de líder, resultados surpreendentes, enfim, vamos dar uma pincelada jogo por jogo aqui do que aconteceu nessa quinta rodada do Campeonato Brasileiro, que devido a essa situação do Rio Grande do Sul, devido a um confronto de torneios, existem equipes com 5 jogos e equipes com 3 jogos ainda. Vai demorar um tempo para dar essa equiparada em relação a números de jogos das equipes que disputam o Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos falar do primeiro jogo que abriu a rodada, o jogão Fluminense 2, Atlético Mineiro 2. O jogo não foi disputado no Rio de Janeiro devido a outras atividades que movimentaram a cidade do Rio no mesmo horário. Então o jogo foi para o Espírito Santo, foi para Cariacica. O Fluminense abriu 2-0. 1-0 no primeiro tempo, gol do Cano, que até se machucou, nem conseguiu comemorar ali na hora o gol. E o segundo tempo, uma falha de saída de bola do Atlético Mineiro. Renato Augusto tinha acabado de entrar, fez 2-0. Quando a torcida do Flu e muita gente achou que estava decidido o confronto, a alteração do Milito colocou o Vargas, que fez um gol assim, ó, que desde aquela época que o Dagoberto fez um gol contra o Botafogo, que ele entrou, saiu correndo do meio de campo e o primeiro toque na bola foi para fazer o gol, eu não via, já tinha anos que eu não via isso acontecer. Então tem até uma filmagem aí na internet, o Vargas está ali na beirada do campo, cumprimenta o Hulk, saindo e já corre. No que ele corre, já recebe o lançamento, já dá um tapa na bola, faz o primeiro gol do Atlético, depois faz o segundo gol, 2-2 e não sei não, viu? Eu acho que se tivesse ali mais uns 15, 20 minutos de jogo, o Galo tinha grande chance de virar a partida. O que mostra a força do Atlético Mineiro dentro do campeonato, mesmo fora de casa, mesmo contra uma equipe forte e muito forte como o Fluminense, mostrou seu poder de reação e manteve a série invicta do Milito perante ao comando do Atlético Mineiro. Bora falar de outro jogo que aconteceu no mesmo dia, no sábado, só que mais tarde um pouco, Red Bull Bragantino e Flamengo. Red Bull saiu na frente com um golaço de cabeça, existem gols bonitos sim de cabeça e o do Red Bull Bragantino foi bonito. No segundo tempo, o Bruno Henrique empatou, teve choradeira da diretoria do Flamengo em relação à arbitragem,
em relação à tomada de decisões ali de campo. Aí teve uma polêmica maior ainda que o Atlético Mineiro, através de representantes que não tinha nada a ver com a história, deu declaração também dizendo que achou que ia morrer, sem ver o Flamengo reclamar de um resultado de arbitragem. Enfim, jogo 1-1, mostrou a força do Flamengo fora de casa e mostrou que o Red Bull Bragantino tá vivo, deu uma ajeitada na equipe e que vai disputar, sim, pelo menos ali uma vaguinha para Libertadores, da fase de grupos ou da pré-Libertadores. O título a gente não sabe ainda, vai ver o desenrolar do campeonato. Não coloca o Red Bull Bragantino como um candidato a título, mas a vaga de Libertadores coloco sim. E o Flamengo é o Flamengo, né, meu amigo? Se vacilar, o Flamengo é campeão, porque o Flamengo disputa todos os títulos para ganhar em qualquer competição que ele jogue. Corinthians 0, Fortaleza 0. Esse jogo aqui foi no sábado à noite. Eu tinha até comentado que acreditava que o Corinthians venceria por jogar em seus domínios, por ter a força e o apoio da torcida. O Corinthians ganhou no meio de semana, deu um ânimo a mais, venceu pela Copa do Brasil, deu um ânimo a mais na equipe, porém ficou aquele resultado de 0-0. Bom para o Fortaleza, que jogou fora de casa, conseguiu um ponto dentro dos domínios do Corinthians, que é uma coisa que não é muito fácil de se conseguir. Porém, o Fortaleza está acumulando muitos empates, e isso é ruim. Num campeonato em que a vitória vale 3 pontos e o empate vale 1, e critério de desempate é vitória, é melhor o time ter uma vitória e 2 derrotas do que 3 empates. Então o Fortaleza aí conseguiu um bom resultado, não tão bom assim devido ao seu histórico de empates dentro de casa. E o Corinthians tentar arrumar a casa. Foi bom para o Corinthians mais um jogo sem tomar gol dentro do Brasileirão. E o Corinthians vai sair daquele bloco lá de trás e com certeza vai tentar ali uma vaga de Libertadores e, pior das campanhas, tentar uma Sul-Americana. Ontem, domingão, tivemos lá no Barradão, Salvador, muita chuva, campo pesado, Vitória 1, São Paulo 3. Quarto jogo do São Paulo com comando do Zubeldia, 2 pelo Brasileirão, 1 Copa do Brasil e 1 Libertadores, 3 vitórias e 1 empate 0-0 com o Palmeiras pelo próprio Brasileirão. Então um começo de trabalho bom, Luciano fez 2 gols, o Ferrarese, que volta de contusão e parece que aos olhos do Zubeldia pode ser sim muito utilizado na zaga do São Paulo, fez o 3º gol, o Vitória fez 1. Ruim pro Vitória, ruim demais pro Vitória, que dentro de casa já perdeu, essa é a 2ª, e teve um empate contra o seu arquirrival Bahia depois de estar vencendo por 2-0. Tudo bem que ele perdeu para um São Paulo, perdeu para um Palmeiras e empatou dentro de casa um Bavi, que quando se trata de Bavi tem essa situação. Porém, tem que abrir o olho porque o campeonato tá rolando e se o Vitória não ficar esperto, no segundo turno não tem condição de conseguir reverter. Vamos para outro jogo que também envolve uma equipe que dentro de casa é muito forte, é muito boa, e uma equipe que parece que está virando tradição sofrer no Campeonato Brasileiro, que é o Vasco da Gama. O placar de 1-0 não mostra o que foi a partida em si. O Furacão dominou amplamente o jogo, teve a situação de jogar com um jogador a mais por grande parte do jogo, colocou diversas bolas na trave, teve chance de matar o jogo, não matou, sofreu ali um pouquinho depois no segundo tempo, mas assim, mostra que o Furacão, o novo líder do Brasileirão, vem forte para o seu centenário, continua sendo aquela equipe que entra no Campeonato Brasileiro para ser vaga garantida em Libertadores, e se o pessoal que está um pouco acima não abrir o olho, ele disputa sim o título, e o Vascão mantém aquela pegada. Alguns anos, cai para a Série B, volta,
sofre, sofre, cai de novo, volta, sofre, sofre. O ano passado se livrou na última rodada, esse ano já começou de forma namorando ali a zona de rebaixamento, permanecendo em zona de rebaixamento. Politicamente tem uma situação aí de desconforto. É o primeiro clube que eu vejo declaradamente a presidência mostrar insatisfação contratual com o SAF, primeira equipe aqui dentro do Brasil, claro. Então, assim, Vasco da Gama, mesma coisa do Vitória. Abrir o olho porque no segundo turno correr atrás do prejuízo é mais complicado. Cuiabá 0, Palmeiras 2. Claro que mesmo Cuiabá jogando dentro de casa, o favoritismo seria sim do Palmeiras. O Verdão foi lá, venceu. Mais uma vez, o jovem Estevão mostrou que tá vindo e tá vindo para ficar. Tem muito aquela situação de vai vir para substituir o Endrick e etc. Eu acho que cada um tem o seu caminho a trilhar. E que bom para o Palmeiras, que está fazendo um jogador, uma joia dentro de casa por temporada. O Endrick sim está com os dias contados, partidas contadas pelo Verdão. E vem o Estevão surgindo aí, mais um garoto de 17 anos. O Abel já deu declaração dizendo, ó, pelo amor de Deus, segura o menino aqui, deixa ele jogar até 2027, pelo menos. E é uma nova cara que vem para essa equipe do Palmeiras, que já é muito forte. E parece que quando as coisas são bem feitas, quando a gestão é bem feita, tudo acontece. Então o Palmeiras, que já é forte demais no seu profissional, começou a ganhar copinha constantemente e começou a revelar joias. Ao Cuiabá, eu fiz um vídeo há 2, 3 semanas atrás, dizendo que era muito bom ver o Cuiabá, uma equipe do Centro-Oeste, uma equipe que no seu próprio escudo mostra a idade de 2001, ou seja, relativamente uma equipe jovem, está disputando vários torneios ao mesmo tempo, porém tem a situação que, será que tem elenco para isso? Hoje o Cuiabá disputa Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana e um torneio ainda interno que é a Copa Verde. Então, assim, é muita coisa para um elenco que talvez não consiga abraçar tudo isso. Pode ter os 11? Pode, mas esse tipo de situação pede elenco. A equipe não pode ter só 11, ela tem que ter no mínimo 20 jogadores prontos para jogarem no time titular para poder disputar esse tanto de torneio. Sem contar da situação do Daverson, que era um dos destaques, claro, da equipe do Cuiabá, era um nome forte ali, rodado no cenário nacional, teve essa indisposição com a presidência de suposta negociação com outras equipes, e aí o ambiente ficou um pouco tumultuado. Ruim para o Daverson, que vinha, né, mostrando que ele podia sim vir para uma equipe e ser a referência. Ruim para o Cuiabá, que perdeu essa referência de mídia, essa referência técnica. A gente não sabe direito o que aconteceu, existem várias versões, porém a gente sabe que o maior prejudicado é o Cuiabá, é a torcida do Cuiabá que não está tendo os resultados que espera. Cuiabá, que o ano passado fez uma campanha espetacular dentro da sua limitação no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, e esse ano começou muito, mas muito mal. Botafogo e Bahia, desculpa, a voz vai acabando. Botafogo e Bahia, e o Botafogo recebeu o Bahia como líder do campeonato, com 5 vitórias consecutivas. O Fogão voltou, novamente um técnico arrumando a casa do Botafogo. Newton Santos lotado, domingo, porém esqueceram de combinar com o Bahia do Rogério Ceni. E aí o Botafogo, que poderia dormir na liderança mais uma rodada, até de certa forma mais folgada, recebeu o Bahia, ficou atrás do placar no primeiro tempo, com um pênalti ali, ó, no apagar das luzes, como se diz, no fim do primeiro tempo. O EV bateu, mas bateu bem, que não tinha jeito. O goleiro ia ter que jogar a luva para pegar. Empatou, chegou a virar num gol ali que foi anulado com impedimento, de certa forma contestado, de certa forma polêmico.
E no fim do jogo, com um passe assim, ó, primoroso, o Ratão foi e fez o segundo gol. Já não tinha tempo pro Botafogo tentar um empate ou reagir. E aí o Bahia fez 3 pontos espetaculares fora de casa. No vídeo passado eu comentei que o Bahia dentro de casa tinha que fazer isso mesmo, vencer, garantir os 3 pontos, que o campeonato era difícil. Imagina ele contabilizar 3 pontos lá no Rio de Janeiro contra o Botafogo, líder do campeonato. Então, para a equipe do Rogério Ceni, espetacular, já está ali sobressaindo na tabela, já está no bloco de cima da tabela. Então é isso. Existem equipes que começam o campeonato com a meta chegar nos 45, depois chegar nos 50, 55 e por aí vai. E o Bahia está cumprindo muito bem essa meta. Não que o Bahia entrasse para só se manter na Série A. O Bahia é muito grande. Porém, o ano passado a gente viu que o Bahia, o Tricolor, escapou ali na última rodada. Então, com certeza, faz parte do planejamento, sim. Olhar, vamos ali fazer 45 até tal rodada. A partir daí a gente já vê uma outra situação. Com certeza o Bahia se enquadra nisso. Coisa que o Botafogo não. O Botafogo briga ali em cima, para no mínimo vaga na pré-Libertadores, para G4, para disputar o título. E aí teve o revés dentro de casa, mas nada que entre em desespero. Ganhou do Flamengo fim de semana passado com o mando do Flamengo, maior parte da torcida do Flamengo foi lá, ganhou, jogando um futebol muito bom. Ganhou também no meio da semana do arquirrival do Bahia, o Vitória, pela Copa do Brasil. Derrotas vão acontecer, faz parte do futebol. Acabou. Foi o último placar aí, realmente tivemos menos partidas nessa rodada devido à situação que eu já expliquei. Muito obrigado, fiquem com Deus, um abraço. E eu vou fazer outro vídeo hoje, vou comentar um pouco mais a partida de Vitória e São Paulo. Vitória 1, São Paulo 3. Vou dar mais detalhes técnicos e das equipes no próximo vídeo que eu devo lançar hoje ainda. Beleza? Obrigado, fiquem com Deus e um abraço.